Salve, salve, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Luciana Magalhães e esse é o meu, o seu, o nosso Pod Band, que hoje o nosso encontro vai muito além da beleza. Nós vamos falar sobre coragem. Coragem de começar do zero, coragem de enfrentar desafios, de transformar dores em força, sonhos em independência. No programa de hoje, duas mulheres, duas histórias diferentes, mas algo em comum entre elas: a decisão de não desistir. Mulheres que encontraram no empreendedorismo não apenas uma profissão, mas um propósito de vida. Porque por trás de cada esmaltação, por trás de cada atendimento e de cada cliente satisfeita, existem histórias silenciosas de luta, superação e recomeços. Está começando mais um encontro especial com o tema Coragem que Empreende. Mulheres que transformaram desafios em beleza, propósito e independência. E para falar comigo sobre esse tema tão importante, eu tenho aqui duas convidadas especiais. Uma é que a gente está recebendo aqui, ela é uma mulher empreendedora, determinada, apaixonada pelo que faz. Ela transformou talento, dedicação e amor pela culinária em uma marca que conquista pelo sabor e pelo cuidado em cada detalhe. Recebemos aqui ela com muita honra, muito orgulho e muita alegria. A nossa querida... Já eu falo o nome porque ela é referência na culinária de marisco, de frutos do mar, atendimento de qualidade e empreendedorismo feminino. E olha, desde 1996. Com muito esforço e autenticidade, ela vem mostrando que cozinhar também é uma forma de acolher, emocionar e criar experiências inesquecíveis. Uma mulher que inspira pela coragem de empreender e pela paixão em servir pessoas através da gastronomia. Estou falando dela, Vânia do Marisco. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Band, querida. Boa noite. Eu quero agradecer a Lu Magalhães, a Band que me deu essa oportunidade. Você está entendendo? E assim, ó, é uma virada de chave para minha história hoje. Vai ser uma virada de chave. Eu tenho certeza que é uma virada de chave. Pois é, seja muito bem-vinda. A gente tem uma alegria muito grande de ter você aqui hoje. E agora eu vou apresentar a nossa segunda convidada mais que especial, porque a história dela é uma mulher que transforma cuidado em autoestima, beleza em confiança e atendimento em acolhimento. Recebemos aqui ela, que é manicure e pedicure, uma profissional dedicada que acredita que cada detalhe faz a diferença na vida de uma mulher. Com carinho, delicadeza e compromisso, ela vem conquistando clientes através de um trabalho que vai muito além da estética. É sobre fazer cada pessoa se sentir bem consigo mesma. E como ela mesma diz, cuidar das unhas é cuidar da beleza e do bem-estar. Estou falando dela, Elza Brito. Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite. Lu Magalhães, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite à Band. E estou muito feliz em estar nessa casa, fazendo parte desse programa, esse podcast com você. Gente, a honra é toda minha, porque vocês sabem, eu sou fã de vocês. Vânia conheço há menos tempo, mas assim, é inevitável conhecer e não admirar vocês pela garra, pelo trabalho, mas principalmente pela trajetória de vocês. E a gente vai começar sabendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho da história de vocês. Eu vou começar por você, Elza, e eu quero que você conte um pouco do seu início. Por que você começou esse curso, essa virada de chave para nail design? Você já era manicure? Qual foi o motivo, qual foi o start, qual foi o momento que você escolheu, que você decidiu ser nail design e por quê? Conta pra gente. Assim, ó, me chamo Elza Brito, sou da cidade de Valença, né? E eu mudei a minha chave, virei essa chave quando eu fui para São Paulo. Eu era manicure raiz, em porta, e conheci uma mulher chamada Ruth Guerra. Ela falou, Elza, tem uns cursos profissionalizantes e
você pode crescer na sua área, na área de neodesign, que é a unha de gel, fibra de vidro, porcelana e todas as outras técnicas. Então, fui eu para São Paulo. Nunca tinha andado de avião, tremi na base, não tive apoio, mas eu fui com minha cara e minha coragem, fui para São Paulo, entrei no avião. Quando entrei no avião, peguei na perna de uma senhora que eu parecia que eu ia tirar a perna dessa mulher. Mas foi eu lá para São Paulo, tomei os cursos com os profissionais top e vim para Valença trazendo meu conhecimento. Chegando em Valença, fui nas casas, em porta, fazendo unha de gel, que parecia um gavião, porque era nova naquela área. Então, para mim, tudo ali era novo, mas eu gostava do que eu fazia, porque mudar a vida das minhas clientes é na mão dela. E eu me sentia super bem com isso. E é isso aí, a minha virada de chave. Eu comecei com Ruth Guerra. Ela é aqui de Salvador, me ensinou muito, uma mulher corajosa, para cima, e sou muito grata às pessoas que me ajudaram lá atrás. E ela é uma delas. E quando foi que você percebeu que o nail design poderia mudar a sua vida? Quando eu estava em São Paulo, foi lá em São Paulo. Ainda lá no curso? Ainda lá no curso. Que tinha um rapaz que me chamou a atenção, que ele era manicuro, neodesign. E aí a gente conversando no bate-papo, ele disse, Elza, hoje eu tenho do que tenho porque das unhas de gel. Eu disse, já que eu vim lá no interior e estou aqui na sua capital, então eu vou correr atrás, não vou parar mais. E aí, 2 vezes no ano, 1 vez no ano, quando eu posso, eu estou indo para São Paulo me profissionalizar mais. Por quê? A gente nunca sabe de tudo. Sempre eu estou absorvendo conhecimento com outros profissionais, né? E sou muito grata a ele. Aí eu gostei da profissão e estou até hoje. Uau, que incrível. E o incrível também é saber que você entendeu que aquele momento, a sua ida a São Paulo, o curso que você participou, as pessoas que você conheceu naquele momento, seja mesmo no início, logo no avião, fizeram com que essa luz acendesse na sua vida. Verdade. E mais do que isso, você entendeu e seguiu a sua intuição, seguiu o seu coração, seguiu os sinais de Deus na sua vida. E é por isso que hoje essa Elza Brito está aqui conversando com a gente. Mas a gente nem sempre só existem coisas boas na nossa caminhada, na nossa trajetória. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios. Quais foram os maiores desafios enfrentados por você nesse período? O que é que impactou na sua caminhada? Vamos falar de desafios, porque é bom a gente falar de conquistas, excelente, muito bom, fortalece, mas lembrar também dos momentos difíceis que fizeram com que você não desistisse e insistisse no seu sonho, faz parte do processo. Conta pra gente um pouquinho dos desafios. Meu desafio era... Eu tinha medo que as clientes não acreditassem no meu trabalho. Como eu já fico emocionada. Desculpa. Eu ficava insegura quando ela chegava na minha mesa para fazer as unhas comigo e não acreditar em mim. Mas com 15 dias, 20 dias, elas retornavam. Então eu dizia, ela acreditou no meu trabalho. E as colegas de trabalho, eu ficava com receio de publicar minhas fotos, de ter o julgamento dos outros. Porque a gente fica sempre pensando nos outros, né? E assim... Eu fui crescendo e a minha dificuldade era essa de não pensava que a cliente ia voltar para mim, mas ela voltava com 15, 20 dias. E eu estava lá, sorridente, alegre, esperando ela. E você lembra do momento em que você pensou assim, uau, agora eu consigo viver disso? Como eu te falei, foi em São Paulo também, quando eu conheci uma menina jovem, mais jovem do que eu. E ela dizia, Elza, eu comprei um carro fazendo unha. Nossa, você comprou um carro fazendo unha? Aquilo ali tudo para mim era novo. Entendeu? Lá me ensinou muito. Eu disse, já que você comprou, então vou correr atrás também. E não parei de lá para cá. Comecei dando cursos profissionalizantes para as meninas, curso VIP, que eu dou curso VIP, curso profissionalizante. Fui chamada pelo Senac, pela Odebrecht, por algumas instituições de Valença, na minha cidade, e algumas associações. E daí eu fui vendo que aquilo ali dá dinheiro. E assim, o que você faz com amor não é trabalho,
é prazer. Então, eu faço com prazer as unhas das minhas clientes. Ai, linda! Com prazer, com amor, com entrega, você faz com que tudo se torne especial. Porque é você, Elza Brito, quem Obrigada. tá fazendo. Linda! Gente, que início de trajetória, que história mais linda a gente tem aqui. É sobre coragem, sim, é sobre recomeços também. Não se enganem, a gente tem uma trajetória, a gente tem uma vida, mas os desafios também impõem recomeços, impõem que a gente tenha muita resiliência e que, principalmente, a gente insista, seja constante e escolha não desistir. E é por isso que nós estamos aqui hoje com essas duas mulheres incríveis, que eu estou muito honrada de tê-las comigo aqui no Pod Band. Estou emocionada, inclusive. E agora eu vou fazer um ping-pong aqui, vou passar agora para a nossa queridíssima Vânia, porque a história dela, não menos importante que a de Elza, é também uma história muito linda. Ela que é filha de marisqueiras, ela que começou pequenininha e hoje, posso dizer sim, tem um império. A Vânia do Marisco é uma verdadeira empresária de sucesso na região. Conta pra gente como tudo começou. Boa noite, Lu. Deixa eu te falar. Na verdade, a cozinha não foi uma opção, foi uma necessidade. Tá entendendo? Achei ótima essa sua pontuação, porque eu preciso lembrar a vocês ouvintes, a vocês internautas, que eu falo sempre que o empreendedorismo ele começa por 3 motivos, ou por necessidade, ou por oportunidade, ou por vontade. Mas quaisquer que sejam os motivos que levam as pessoas a empreender, esses motivos são importantíssimos e reais. E você está contando aqui, começando a sua história, falando de empreender por necessidade. Pode falar. Então, assim, vou começar lá da infância, né? A questão da cozinha, porque minha mãe, ela tinha que ir para a roça, e quando eu chegava do colégio de manhã, eu com 11 anos, eu tinha que cozinhar para quando ela chegasse da roça, tá tudo pronto, arrumar a casa, cozinhar. E, além de tudo, meu pai saía para pescar e deixava as coisas que ele pegava para eu também preparar, deixar tudo pronto. E aí foi onde eu me descobri na cozinha. E assim, começou também porque quando tinha uma festinha no colégio, quem vai fazer o bolo é Vânia. Então, as amigas iam fazer 15 anos. De um jeito ou de outro, Vânia se virava para fazer o bolo. E aí foi crescendo essa vontade de expandir, de crescer, de mostrar meu trabalho. Eu fiz alguns cursos de confeitaria, cheguei a ser confeiteira, fiz muito bolo para vários casamentos. E assim, doces, mas eu assim me apaixonei mesmo com a produção de salgados artesanais. Tá entendendo? Que hoje é o meu maior empreendimento, assim, da minha loja eu agreguei isso. Aí vamos falar da necessidade. Quando veio a Covid, o que foi que aconteceu? Festa. Não existia mais festa. E aí, bolo? Para que bolo em festa? O que foi que aconteceu? Eu disse, eu tenho que me virar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí começou os delivery, o pessoal fazia tudo em casa. Eu comecei a fazer pizza. Comecei de camarão, porque já existia Vânia do Marisco. Aí já existia Vânia do Marisco, então assim, tanto eu trabalhava com marisco durante a semana e final de semana pegava essas encomendas de bolo e de doces. Aí, então, assim, eu agreguei, sempre tive 2 fontes de renda. Aí, o que foi que aconteceu? Vou fazer salgado para colocar na loja. E aí, o pessoal, que delícia, e o cliente comprava, voltava, como a Elza disse, né? Aquela insegurança, se o cliente vai voltar, se o cliente não vai voltar. E aí começou o pessoal de restaurante, que a gente já tinha parceria, a querer colocar no cardápio. E hoje é um sucesso, hoje eu estou, com uns projetos. Só expandindo. Só expandindo, assim, e é como a Elza falou, quando a gente faz, porque com amor, a gente não é um trabalho. E eu sempre que um cliente chega na minha loja hoje, eu me vejo como cliente.
Porque assim, aí o pessoal, mas eu não faço salgado em estilo festa, eu faço salgado artesanal, é todo o processo. E assim, mas o preço hoje, para mim, no meu comércio, é importante, mas a coisa que mais me preza, que é a coisa que eu mais me dedico, é na qualidade. Porque quando o cliente chega em casa, ele não vai lembrar do preço, ele vai lembrar de como de foi atendido, do que ele sentiu. Do que ele sentiu. Porque, assim, não é se tratar de clientes. Hoje eu tenho, assim, uma terapia, porque são amigos que chegam, assim, a família toda, as indicações. Então, assim, é um prazer você tá à frente do meu negócio. E de cozinhar é uma paixão, A gente vai falar da curadoria, da mentoria, da chefe Vânia do Marisco. Mas agora eu quero ainda continuar lá atrás. Vamos lá. Eu quero continuar lá atrás, quero que você conte um pouquinho sobre os desafios nesse momento, não só da pandemia da Covid, mas na época em que você começou a empreender, você cresceu, montou o seu negócio, montou a sua loja de marisco, começou a comprar de fornecedores para revender e começou a empreender com todos os riscos do empreendedorismo, mas quais foram os desafios, os maiores desafios desse contexto, desse período? Os maiores desafios é que, assim, é um ramo, como eu tenho uma boutique de frutos do mar, vou usar a palavra popular, uma peixaria, ela é voltada mais para a área masculina. E para mim foi um desafio porque eu vou ter que carregar um carro na hora da entrega, é mercadoria que pesada, eu vou ter que ir para Porto comprar mercadoria, eu vou ter que ir para beira... Às vezes, muitas vezes, eu tenho que entrar dentro de um caminhão para ver, porque o fornecedor não vai escolher por mim, e principalmente se tratando de mulher, tem aquela coisa, eu acho que, assim, existe ainda o machismo, não porque a mulher eu vou botar de qualquer jeito, então eu não confio e eu quero entrar para ver, porque eu não penso em mim, eu penso no meu cliente, porque eu tenho que dar o melhor de mim, porque é meu nome, é minha história, é minha entrega. Então, são os desafios, porque a questão do machismo. Machismo. O machismo, de fato, carrega esse estigma, vem com o machismo um monte de limitadores, mas isso só realmente existe se você acreditar e se você der margem. Mas como hoje é a Vânia do Marisco, da boutique de frutos do mar, eu tenho certeza que desde lá de trás você não deu ouvido, não fez com que todo esse machismo, todo esse julgamento limitasse você, porque você expandiu, você cresceu e hoje é a Vânia da boutique de frutos do mar. Então, você não ligou. Eu queria que você já falasse para as pessoas assim que estão começando a empreender, como elas podem lidar, porque falar que hoje que naquela época você não ligou é fácil, mas vamos voltar no tempo. E o que você diria naquela época, quando você conseguia ultrapassar o machismo, quando você subia no caminhão para poder escolher suas peças, quando você se impunha diante de homens que queriam limitar você por ser mulher e por ser mulher negra, tudo isso fortaleceu você, mas como você pode ajudar outras mulheres a enfrentar esse momento difícil? Primeiro, os não. Você não pode pegar, eu posso. Os não, você absorve como sim, que é para o seu futuro. Vai servir muito lá para o seu futuro, para a sua história. E assim, não desistir jamais, perseverar. E em frente, eu odeio essa palavra desistir. E medo. Eu tenho medo, sou mulher. Eu não me vejo no meu comércio, na minha boutique, como uma mulher. Eu me vejo como empreendedora. E eu quero esse respeito de empreendedora. Tá entendendo? Então, assim, tá entendendo? Perfeitamente. É essa questão. Então, eu não me vejo como mulher, me vejo como uma mulher em outros momentos, mas dentro do meu comércio, eu sou empreendedora, eu quero respeito. Então, quem está por trás, querendo abrir um comércio, faça seu melhor, confie no seu trabalho e os não, pegue de troféu.
Pega e bota no chão e sobe mais um degrau. Isso. É verdade, porque assim, enquanto você espera ter coragem para dizer um não, para sustentar a sua verdade e o seu sonho, alguém com medo já foi lá e fez. Verdade. Então, pensa como isso é forte, como é importante a gente estar ali na constância e na escolha das nossas decisões, mantendo aquilo, sendo fiel aos nossos sonhos. Aí tudo vai se juntando, tudo vai potencializando para que seja de fato uma realidade diferente, para que de fato vocês possam transformar essa realidade de vocês. E foi exatamente isso que vocês fizeram e vem fazendo na vida. Eu estou encantada com essa história de vocês, assim, principalmente cada uma com sua história, cada uma com sua particularidade, cada uma com o seu cenário. Mas por trás dessa mulher forte, empreendedora, dessa mulher que precisou sustentar o sonho e acreditar nele, muitas vezes sozinha, existe uma mulher, existem duas mulheres frágeis, duas mulheres que precisam de colo, duas mulheres que gostam de um abraço, duas mulheres reais. E é importante que a gente fale sobre isso. E aí eu quero que vocês falem quem é a Elza Brito, a mulher Elza Brito, porque que hoje ela está tão fortalecida, e a Vânia do Marisco também. Começando com você, linda, que já está chorando e me fazendo chorar. Ai, quem meu é Deus. Elza Brito? Então, assim, ó, sou Elza Brito. Meu nome não é Elza Brito, meu nome é Elza de Jesus Santos, mas por conta de uma situação de um curso que me convidaram, eu tinha que ter um nome forte. Então, Brito, para mim, era muito forte, que era do meu pai. Aí eu colhi esse nome forte para mim. E hoje eu me considero uma mulher forte, guerreira, batalhadora. Às vezes, a gente fraqueja, porque todo mundo é carne e osso, né? Mas eu tô aqui forte, firme, porque eu tive uma mãe que me ajudou sempre, me desculpa, a não desistir. O que essa Elza precisou ter para recomeçar em muitos momentos? Olhar para o meu filho, olhar para trás, os tropeços que eu tomei, para eu levantar minha cabeça e erguer, que eu sou uma mulher guerreira, e abrir o meu estúdio. Eu tenho um estúdio em Valença, para muitos é pouco, mas para mim é tudo. Eu tenho um estúdio que atendo minhas clientes sentadas, não tem ar-condicionado, estou no ventilador ainda, mas estou muito feliz com isso. Sou grata a Deus por estar aqui e por ter o meu estúdio em Valença, pela minha mãe e pelo meu filho. Por isso que eu estou aqui. Uau! Ai, meu Deus. Gente, que história linda! Desculpa. Que história linda de superação. Verdade é sobre isso, Elza. Verdade é sobre isso. Então, é importante que você exponha, assim, o que é verdadeiro, o que é isso que transforma pessoas e, principalmente, transforma pessoas e lhe fortalece, Bastante. principalmente. Agora você, quem é Vânia do Marisco? Posso resumir na palavra? Pode, mas depois vai ter Não, que vou ter que explicar. fazer, ter que te explicar. A palavra independência. A gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai vendo. Vou falar para as mulheres que estão lá atrás, estão me assistindo. Não aceitem chegar em casa com sapato na sacola de supermercado. Que o mundo, o sol brilha para todos. Então, assim, ó, eu nunca pensei, como eu vejo implantar na cabeça das crianças, das jovens, que tem que casar com milionário. Porque eu não herdei, eu não estudei, mas eu tenho uma independência. Eu tenho uma liberdade, e nessa liberdade não tem preço. Essa liberdade, eu não tenho uma palavra não tenho uma frase, liberdade já diz tudo, você está entendendo? E assim, ó, falar de Vânia do Marisco é não desistir, porque eu nunca desisti, nunca pensei em desistir, nunca pensei em depender. Eu assim, vou pedir licença ao meu esposo, vou pedir a licença à minha família, vou pedir a licença, sabe, a quem me dá apoio, mas eu nunca pensei em depender de ninguém. Eu sempre quis correr atrás. E se eu tivesse a sorte, que não foi, eu não tive essa sorte de casar com um milionário, eu não casei com um jogador. Que bom! Eu casei com uma pessoa que me incentiva todos os dias,
Ele me incentiva, é o meu maior incentivador, que tudo que eu faço diz que tá lindo, tá gostoso. É quem degusta os pratos que eu faço. Então, assim, eu não casei com um milionário, mas isso me fortaleceu mais ainda a querer empreender mais, porque eu não queria, por mais que eu casasse com um milionário, eu teria minha fonte de renda. Então, a mulher, ela tem que ter independência. Por isso que o nome de Vânia é Independência. Uau, gente querida! Agora eu vou fazer uma pergunta, vou reiterar a pergunta. A mulher Vânia do Marisco, ela chora, ela pede colo, ela quer ficar sozinha, ela aceita essa fragilidade. Com Tem certeza. momentos, o que você faz nesses momentos? Com certeza, eu sou filha do Altíssimo, tenho um coração por trás de tudo isso, tenho um sentimento. Então, assim, tem os momentos, né? Toda a vida é feita de momentos. Então, tem momentos que a gente se sente fraca, tem momentos que eu choro, tem os não me faz chorar também, que não é só eu falar, dizer que não é um troféu, não é um incentivo para você dizer, eu não vou desistir. Mas tem momentos que eu acho que isso é bíblico, que diz, né? Momentos de chorar, momentos de sorrir. E eu tenho os meus momentos de sorrir, de chorar. E tá tudo E bem. tá tudo bem, mas passa, tudo vai passar. Tudo, momentos bons vai passar e os ruins também vão passar. Então eu aprendi, eu fui disciplinada a isso. Existem dias bons e dias ruins. E Isso. todos eles passam. Verdade. Mais ou menos isso. Uau, gente, incrível! Nós estamos aqui conversando com essas duas mulheres sensacionais. Mulheres que tiveram que enfrentar o início do empreendedorismo com medo, com vergonha, sem ter como, sem ter com quem contar, sem ter como pessoas que acreditassem também no sonho delas naquele momento. Mas a diferença é que elas insistiram nas escolhas. Elas decidiram. E quando uma mulher decide, gente, para mim não tem nada nesse mundo com mais força. Quando uma mulher decidida resolve enfrentar a vida por seus sonhos. Verdade. Isso não tem, é irreversível e principalmente inegociável. Então essas mulheres queridas estão aqui no nosso Pod Band e a gente agora vai no intervalo rapidinho, porque a gente precisa sim agradecer aos nossos queridíssimos parceiros e patrocinadores, porque hoje tá especial demais com essas queridíssimas. A gente vai já já ali e volta. Não sai daí, espero vocês já já. Vocês estão dando um show.
Estamos de volta com o nosso Pod Band, aqui, direto da Band Bahia, para uma conversa especial com mulheres que transformaram as suas histórias, as suas verdades e hoje vivem a independência financeira. Por que eu falo tanto de independência financeira? Porque esse é um quesito de muita importância na vida de todas as pessoas, mas, sobretudo, na vida das mulheres. É através da independência financeira que muitas mulheres não se permitem passar por diversas situações. Muitas mulheres sustentam uma condição financeira que podem dar a ela o caráter, o critério de dizer: eu não quero isso, eu não vou me limitar a aceitar determinado comportamento, determinada situação. Claro que não é regra. A gente tem hoje um cenário em que mulheres que possuem independência financeira ainda se submetem a determinados comportamentos, mas, via de regra, a independência financeira é sim um quesito transformador na vida e na identidade de muitas mulheres. E hoje essas mulheres estão aqui falando um pouquinho sobre isso, como isso pode ser construído, sim, em uma trajetória de sucesso. Estou com elas, Vânia do Marisco e Elza Brito, de Valença, para falar um pouquinho dessas histórias. E aí, eu quero que agora Vânia, conte um pouquinho da realidade dessa boutique de frutos do mar e que transformou-se também através de um pós-venda eficiente, eficaz e transformador. Ela hoje faz mentoria, curadoria para pessoas que compram os produtos e não sabem manipulá-los em casa, não sabem fazer pratos deliciosos. Ela também ensina. Então, conta pra gente. Primeiro, o que é que vende nessa boutique de de frutos do mar, e depois, como essa mentoria funciona? Sim, deixa eu explicar. A gente sempre tem um cargo-chefe em todo empreendimento, em toda loja, e o da gente é o camarão na tapioca, o tradicional camarão na tapioca, mas feito de uma forma artesanal. E assim, voltada para o frutos do mar, a gente tem o quê? Tem os caldos, tem as marmitas, tem outro tipo de salgado, tudo no sabor frutos do mar. Mas trabalhamos também com pescados congelados, pescados frescos, filés de peixe. E aí, qual foi a minha ideia? Já que eu já tenho os pratos praticamente prontos, só é levar ao forno, descongelar no no air micro-ondas. fry, que hoje é a sensação do momento, no micro-ondas, porque hoje é praticidade, né? Então, exato. pensei muito também na dona de casa, a praticidade no corre-corre. E aí, o que é que acontece? Tem gente que chega lá e, às vezes, tem aquele tabu do polvo, não sabe preparar o polvo. Que eu, não vou levar o polvo porque eu não sei preparar, porque para comer o polvo tem que ir no restaurante. Nada contra o restaurante, continua comendo no restaurante, mas a gente não vende só um produto. A gente entrega uma mentoria. Em cada quilo de pescado que sai lá, até dos pratos prontos, como processar, como fritar, como assar, a gente dá esse acompanhamento aos clientes. Tem meu WhatsApp e as pessoas ligam, seja à noite. Eu estou à disposição dos meus clientes, porque é uma terapia atender meus clientes. Para mim é uma terapia. Gente, eu preciso falar da praticidade da gente. Por exemplo, você falou de caldos aí. Você preparar, quer dizer, só descongelar. Sabe, ferver um caldo pronto, maravilhoso, de repente chega uma visita em casa, você não esperava, e aí tem aquilo à sua disposição e com uma praticidade incrível. E não falo só dos caldos, não. Eu falo também tudo que vende lá. Tem alguns salgados, por exemplo, eu comi um de bacalhau, incrível, gente. O de tapioca, o camarão na tapioca, gente, é surreal. E, assim, você sabendo preparar de forma correta é muito melhor, inclusive, do que nos bons restaurantes. E eu aprendi duas coisas com ela nesse caminhar. Já aprendi que eu fazia o polvo errado e agora eu já sei fazer. E também aprendi que eu estava fritando um camarão errado.
Aí tudo isso faz sentido. E esse pós-venda, essa sua entrega de explicar, de falar com o que pode dar certo, o que pode dar errado, foi justamente devido à sua experiência que você transformou e hoje você tem essa expertise para falar desses pratos. Você se entrega e assim, tanto faz a pessoa fazer um jantar pequeno quanto um jantar para muitas pessoas, a regra é a mesma. Não é a mesma, mas vai ter todo o O acompanhamento. conceito e você vai estar lá em todos eles. Está lá em todos, e meus clientes é prova disso, que, eu quero fazer um filé de peixe para tantas pessoas, eu já digo a quantidade que tem que levar, já começa a mentoria daí. Uau, você já fala a quantidade para... Quantas pessoas que você vai servir, e aí já começa. E você dá ideia de, por exemplo, entrada, prato principal, não tem tudo? Não tem, é completa. A mentoria, eu digo que é completa. Na verdade, o cliente sai da loja, eu vou continuar dialogando com aquele cliente. Que incrível. O cliente que não tiver isso da loja é porque não quer, porque tem acesso, já sai com cartãozinho, já tem a logo. E assim, o camarão empanado mesmo, às vezes, a maioria dos clientes, hoje eu posso dizer, já chega lá atrás. Já sabe onde é que fica o camarão. Cadê esse camarão? Que esse camarão me salvou. Chegou uma visita, esse camarão Verdade. me salvou. Então, hoje, foi tanto que eu escolhi ele para colocar na foto da fachada. Tem uma fachada e foi um dos produtos que eu escolhi para botar na fachada, porque ali já fica marcado. É ali o lugar do camarão. E assim, aquilo ali foi uma ideia do céu. E tá chegando aí Dia dos Namorados, né? Que tal comprar lá em Vânia do Marisco e fazer pratos sensacionais para você e seu amado, sua amada, enfim, para você, porque Dia dos Namorados, os restaurantes lotados, assim, eu particularmente, eu prefiro ficar em casa e fazer alguma coisa em casa ou comprar, tal, enfim. Mas não ter trabalho. Eu trabalho após jantar. Gente, para falar em Dia dos Namorados, a gente também precisa estar bonita, estar bela, estar com as unhas feitas, porque Com certeza, vou te falar, uma mulher quando coloca a mão em qualquer para gesticular, para pegar talher, enfim, para qualquer coisa, as pessoas olham as unhas dela. Então, nada mais justo que você, mulher, possa estar linda com as unhas feitas para o Dia dos Namorados. Então, vocês estão aqui como cartão de visita do Pod Band para falar também do Dia dos Namorados. Mas, para além do Dia dos Namorados, minha querida Elza, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua virada de chave, porque hoje você não só fica no estúdio atendendo suas clientes, você expandiu, você está em outros tantos lugares, você é uma mulher que busca se aperfeiçoar, busca capacitação. Sim. E isso te deu essa possibilidade, essa capilaridade, esse acesso para outras tantas pessoas. Hoje você dá curso, você faz mentoria, sim, porque essas mulheres Sim. que você treina, se elas tiverem dúvida, eventualmente, posteriormente ao curso, você vai estar lá tirando as dúvidas, você vai estar lá. Elas sabem que podem contar com Elza Brito a qualquer tempo. Sim. Então, conta pra gente como é que tá essa vida de mentoria também e de professora. Coach. Pronto. Você é coach. Eu passo sempre conhecimento para minhas alunas, como elas se comportar, como trabalhar com os materiais, né? E as minhas clientes que vai lá no meu estúdio pela primeira vez, que está com a unha verde, com fungos, oriento como fazer aquilo, como tirar. Às vezes ela não quer mais usar a unha de gel, mas tudo é uma técnica, né? Saber como usar. E os cursos eu dou profissionalizantes pelas empresas que me convidam, como eu te falei, e VIP também no meu estúdio. E se alguma empresa quiser me convidar, estou à disposição, fazer parceria para dar curso VIP, viu? Mulheres que estão em casa, dona de casa, meninas novas. Exatamente. Bora fazer o curso de manicure. Manicure não é bico, manicure é profissão. E neodesign é profissão também. Eu tenho muito orgulho da minha profissão de ser neodesign e manicure, raiz. Muito orgulho mesmo. Faço porque eu amo. E passo conhecimento para quem quer, as mulheres, né? Eu passei por uma situação que eu fiquei muito emocionada em Santo Antônio, no Shopping Taguari. Eu estava lá, né? Desci do meu carro e aí veio uma moça... Peraí, desci do meu carro. O seu carro
foi fruto da Nail Design. Das unhas. Brito. Elza Brito. Importantíssima essa fala. E é sim, fortalece mulheres. Fortalece mulheres. E agora continue. Você estava no Shopping Itaguari, em Santo Antônio de Jesus, e uma mulher linda chegou perto de você e... Foi, desceu daquele carro espetacular que me chamou a atenção, porque uma coisa bonita chama a atenção, né? Aí veio aquela mulher do meu lado. Oi, Proio. Não acredito. Você? Não acredito que você era aquela menina pequenininha lá atrás, disse, Pro. Hoje eu virei um mulherão. Sou a mulher que sou por conta de você. Menina, aquela hora caiu minha ficha. Eu disse, eu mudei a vida de uma pessoa, que foi de uma mulher. Aquilo ali me tocou profundamente. E assim, eu por que olhar para trás? Vou olhar para trás minhas trajetórias, entendeu? As meninas que tomou curso comigo, as mulheres que saiu de dona de casa para abrir o negócio dela. Eu fico super feliz quando vejo uma jovem abrindo seu negócio, com unha, cabelo, sobrancelha, nail design e outras profissões. Mulher não pode ficar parada, ela sempre tem que correr atrás. Porque quem para nem é o relógio que ele trabalha. Então nós não podemos ficar parada. Entendeu, Lu? Entendi perfeitamente. Como não entender essas queridíssimas falando pra gente, falando de verdade, falando de coerência, mas falando principalmente de decisão. Decisão de não desistir, mas não desistir nunca. Afinal de contas, desistir não é opção para essas mulheres. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Eu preciso dizer isso. Eu que agradeço. Porque vocês entregam um fortalecimento, mas não é mostrar que vocês são mulheres fortes, pura e simplesmente. Sim. Vocês são mulheres fortes, sim, excelente. Mas vocês também reconhecem as mulheres que são frágeis, as mulheres que choram, as mulheres que precisam de colo e que são mulheres de momentos, mas que uma não exclui a outra. Verdade. Não são coisas que se você assumir como uma mulher frágil, você deixa de ser forte. Não. Essas duas mulheres, essas duas potências de frágil e forte, de carinhosa, mas de corajosa, coexistem dentro de vocês. Sim. Vivem juntas e são amigas, inclusive, porque vocês conseguem administrar os dias ruins e conseguem viver bem os dias bons. Então, por tudo isso, vocês estão de parabéns, assim. Gratidão. Mas pela entrega de vocês. E quando eu falo de entrega, eu falo de verdade. Vocês não estariam aqui comigo se vocês não acreditassem no trabalho de vocês e principalmente se vocês não falassem sobre a verdade de vocês. Então eu estou muito honrada de ter vocês aqui hoje nesse programa, porque é sobre verdade, é sobre vida real, é sobre mulheres que enfrentam e levantam e encaram a que vida. Chora, que fica chora, triste, mas que dá risada que dá vontade de também. Tudo. Amanhã, depois. Exatamente. Mas eu levanto minha cabeça e Deus fala que eu tô aqui. Exatamente. Vocês já foram em algum momento CLT, já trabalharam em empresa? E como era para vocês isso? Ou não? Nunca tiveram vontade? Já nasceram para empreender mesmo? Não, já trabalhei. Eu morei em Salvador um tempo que eu fui empregada doméstica. E isso mexeu muito comigo, não tenho vergonha de dizer. Fui empregada doméstica e aí eu limpava e no mesmo tempo era copeira. E uma mulher me tratava super bem. E quando foi um dia, ela me chamou a atenção. Ela disse, Elza, às tarde você está livre. Como eu era muito curiosa, eu ia para o shopping. E lá eu não ia bater perna. Eu ia para os salões para ver como era o movimento, como eram as manicures, como eram as cores do esmalte, que eu achava aquelas cores lindas. E aí o que acontece? Tinha um Senac lá. Eu fui tomar o curso do Senac como manicure. E aquilo me chamou a atenção. Eu disse, já que eu posso ganhar mais como manicure, então vou deixar a doméstica. E outra coisa, eu limpando a casa dessa mulher uma vez, ela disse para mim, limpa meu banheiro, que eu quero fazer no banheiro limpo. Aquilo me chocou, me marcou. Voltei para minha cidade, para o meu interior, que é Valença. Eu trabalhava em Salvador e disse, dessa vez ela não vai achar mais banheiro nenhum. Ninguém. E vou fazer unha. E tô até hoje fazendo as unhas. Que lindo! E dou glória a Deus pelas minhas unhas. Mas que bom que ela teve essa fala, que te acendeu o alerta e virou a sua chave. Que bom, isso foi muito importante. Como você disse, o não é o quê? Um troféu. Um troféu. E foi um troféu para mim.
esse banheiro dela, para mandar eu limpar o banheiro para ela ir usar o banheiro. Aquilo ali me despertou. Despertou você e despertou todas nós que vamos, que eu que estou ouvindo aqui agora e todo mundo que vai assistir, que vai ter contato com esse programa posteriormente. E agora a gente está chegando quase no finalzinho, ainda não é no finalzinho não, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é que vocês acreditam, assim, como o que é coragem, primeiro, o que é coragem e o que essa coragem pode ainda fazer com vocês. Pode Posso falar? falar, Lu? Eu vou fazer uma comparação aqui agora. Olhando, o que é mais bonito, uma cachoeira ou um rio? Uma cachoeira. Cachoeira, né? Então, assim, ó. Se não fosse as pedras, existiria a cachoeira? Não. O barulho das águas? Que lindo, não. Então, a vida é isso aí. Eu vejo a vida como uma cachoeira. A força das águas que se depara com as pedras e dá o resultado tão lindo. Ou seja, as pedras são os problemas, os obstáculos, problemas. os desafios Isso. e que eles precisam existir para que possa ter Se tornar mais forte. e E mais belo. Belo. E Então, mais belo. É essa comparação que eu vejo, sabe? A vida, eu sempre olho a natureza, que é a criação divina, e eu trago sempre, gosto de refletir, trazer para minha vida. E assim, eu gosto de estar perto de pessoas que possam passar experiência para mim. Eu observo muito o lado das pessoas que eu vou andar, que eu vou dialogar, porque eu busco conhecimento. E existe uma frase que diz que o rio... Diz uma frase não, é uma verdade. Que a gente está aqui na verdade, o rio corre para o mar. Então, eu procuro sempre quem é o mar para eu estar perto. Que lindo. Então, eu vejo a vida assim. Uau! E você, linda? Agora eu ainda não quero que você lembre, não. Eu quero só que você me fale um pouquinho da definição de coragem para você e o que isso te faz enxergar diante da sua trajetória. Coragem, eu passei tem mais ou menos uns 3 meses. Eu tinha um sonho de ter um estúdio. E aí, construí esse estúdio com muita dificuldade, porque nada é fácil. E consegui abrir o estúdio. Abri o estúdio, fiz a propaganda, os clientes foram. E eu estava lá com você em Santo Antônio de Jesus, né? Com nossa amiga Carla Casey, né? E daí o dono do estabelecimento me ligou. Tomei até um susto. Elza, eu preciso do meu imóvel. Me separei, minha esposa quer meu imóvel. Naquela hora, meu chão abriu. Eu disse, meu Deus, eu vou desistir de fazer unha. Mas tinha alguma coisa falando, não, você não vai desistir. Eu fiquei parada assim, meu olho, já que sou muito assim emotiva, encheu de lágrimas. E veio uma menina de lá pra cá. Falou, Pró, por que você tá assim? Eu disse, aconteceu isso e isso. Ela disse, Pró, você não vai desistir. Porque você não é fraca, você é forte. Aí eu fiquei assim, ela nem me conhece a minha história e tá me dizendo que eu sou forte. Então, já que ela não tá sabendo da minha história, por que eu vou desistir? Eu disse, eu não vou desistir, não. E comecei, naquele movimento todo de curso, botar minha mente para funcionar e adicionar algumas mulheres em Valença, procurando imóvel já para alugar. E Deus faz tudo certo, eu confio sempre naquele. E disse, Elza, tem um ponto naquele lugar. Fui lá, conversei com o dono e foi tudo certo. Deus faz tudo certo na hora certa. Botou pessoas na minha vida para caminhar e hoje estou lá no meu ponto, no meu estúdio maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus e desistir nunca. Porque eu não sou fraca, eu sou uma mulher forte. Descobri isso, nem descobri. A minha aluna descobriu por mim. Despertou em você e você se apropriou Sim. dessa verdade. Sim. E hoje é o que te dá força para continuar e para não desistir. Desistir nunca. Essa palavra no meu dicionário não tem nunca desistir. Sempre correr atrás e olho para frente.
Cabeça erguida. Eu digo sempre que assim, não olha para trás, eu não perdi nada lá. Verdade. Somente para relembrar o passado, como você Contou a falou, história. e para nos dar força, muito mais força, mas para lembrar desafios, problemas Sim. e coisas que vão paralisar a gente, não faz o menor sentido. Sim. Agora, eu quero saber, Vânia, essa Vânia mulher, essa Vânia sensível, essa Vânia empresária, essa Vânia esposa, essa Vânia do Marisco, onde ela sonha chegar? Ai, o sonho de chegar, eu não vou falar que o céu é o limite, porque eu vou estar desafiando o que eu quero ir para o céu, isso aí já é uma coisa, mas a gente tem projetos, você está entendendo? E eu quero expandir, já sou conhecida aqui na Bahia, mas agora a gente está lançando, em breve a gente está registrando nossa marca, e eu quero que o Brasil conheça a Vânia do Marisco. Eu vou te dizer mais. O Brasil é pequeno para você. Eu creio. O Sabe por Brasil é quê? pequeno para você. Eu vou repetir aquela frase. Como pensei, sucederá. Como determinei, se efetuará. Então, isso vai depender de mim. Se eu pensar e determinar, e eu creio, eu sei que eu vou vencer, e isso aí vai se cumprir. Amém, vai. Eu Em nome vejo de você Jesus. expandindo para além das fronteiras do Brasil, porque você é verdade. E sabe o que é que muda um momento? Sim. O que muda uma vida? É uma coisa muito simples. É um pensamento. E foi exatamente o que você falou aí. Se você pensar E determinar. e determinar, Agora, é como- um pensamento que muda uma história. E determinar que vai fazer, porque vai vir, como a gente vai repetir lá atrás, os não. E não desistir. Não desistir, porque, eu vou falar novamente, lembra do troféu? O troféu não é o não. O troféu que eu quero me referir é que esse não vai te levar você crescer para que você alcance seu troféu. É o Exatamente. resumo disso tudo. Então, Exatamente. assim, ó, eu costumo dizer que Deus não criou a mulher, Deus lapidou. E quando Deus lapidou a mulher para Adão, ele não pegou uma parte do pé, ele não pegou uma parte da cabeça. Ele pegou uma parte do meio. E mulher tem que entender que existe igualdade no mercado de trabalho, tem que existir igualdade. Ela tem o mesmo espaço que os homens. Uau, gente, você mulher que tá aí assistindo, você que tá sem saber o que fazer da sua vida, acorda, gente, acorda. E olha, vou falar uma verdade para você que tá aí assistindo a gente. Não espere estar pronta para começar. Não espere estar pronta para se sentir capaz. Sabe por quê? Porque o estar pronta não é um sentimento, não é algo que você sente. O estar pronta é uma decisão que você precisa tomar. Então levanta daí depois desse Pod Band e faz algo por você. E claro, gente, quando a gente decide, quando a gente escolhe fazer alguma coisa em nossa vida, a gente não fica parado, a gente age. E transformação, motivação, todas essas palavras impõem uma ação, impõem um movimento, impõem você sair de um ponto A para um ponto B. Então acorda para a vida, aproveita esse insight, aproveita a gente que nós, esse Pod Band não é zona de conforto para ninguém. Eu quero que você saia daí e mude a sua história, assim como essas mulheres incríveis mudaram as histórias dela. Você, Elza linda, eu quero ouvir, não. Eu quero que você fale onde você quer chegar, mas principalmente eu quero que você fale de onde você veio. E aí você tá com uma coisa na mão para mostrar pra gente esse caminho que você percorreu. Pode falar. Pronto. Lu Magalhães, eu quero te agradecer pelo convite. A Band, mais uma vez. Estou muito feliz, muito satisfeita por estar aqui. Quero mostrar para você, mulher, que eu vim disso aqui, ó. Uma sacola plástica com uma bicicleta em porta, com esmalte, acetona, removedor e algodão nessa sacola. E hoje eu tô aqui, ó. Ó que lindo.
Agradeço a Deus. E não desisti. Fui sempre em frente. Desisti nunca. Uau, gente, que incrível! Mulher, você... Obrigada. E assim, vocês têm tanta verdade. E o que mais me chama a atenção, uma das coisas que mais me chama a atenção em vocês é que vocês não esquecem de onde vieram. E é por isso que vocês continuam crescendo, continuam progredindo, Pé no chão. continuam expandindo. Porque vocês, por não esquecerem de onde vieram, vocês continuam mantendo os pés firmes no chão. Sempre. Então, cada avanço, cada expansão, cada próximo passo que vocês dão, vocês sabem de onde vieram. E Sempre. sabem que se der um passo errado, pode cair e voltar para aquele lugar. Sim. Então, é essa certeza, mas principalmente essa coerência de saber de onde vieram e não ter medo de saber disso e de falar sobre isso. Isso. Porque tem gente que esconde a origem, que Sim, esconde o sim, começo. demais. E olha, nunca despreze os pequenos começos. Isso. Nunca. Porque são eles que Eu estão lembro- levando vocês para lugares que vocês ainda não imaginam. Eu lembro sempre, Lu, do banheiro. Uhum. Quando eu olho para lá para trás, lembro do banheiro que ela mandou limpar. Hoje eu limpo o meu banheiro com satisfação e limpo o banheiro do meu estúdio com satisfação. Gente, que linda! Eu tô muito feliz por ter vocês aqui. Eu preciso dizer isso mais uma vez, porque vocês estão me mostrando ainda mais como é bom ser uma mulher. Como é bom ser uma mulher independente. Como é bom amar a nossa trajetória. Uhum. Vocês, E eu eu te disse a falo- vocês, pode falar. Eu te falo mais. Eu tenho muito orgulho da mulher que me tornei. Muito orgulho mesmo. Quando olho para trás, eu nem tipo assim, nem tenho preguiça de olhar. E tenho muito orgulho de ser filha de Creuza e filha de Gervásio. Tenho muito orgulho. Honrar. Demais. A honra é algo que vem Tô antes chorando da de novo, vitória. desculpa. Tá tudo bem, tá tudo certo. E eu já falei uma vez a vocês que nós somos o sim de muitas mulheres. Sim. E é importante a gente acreditar nisso, porque através das nossas vidas, das nossas trajetórias, Sim. muitas mulheres vão sentir força, coragem. E ela precisa E acreditar vão- mais nelas. exatamente, Que elas são vão mudar. capazes. Ter Exatamente. coragem, força de vontade, sair do sofá, sair da cadeira, levantar a cabeça e correr em seguir. frente. E seguir. Meninas, muito, muito, Eu que muito agradeço. obrigada por vocês terem feito parte dessa história A do gente Pod agradece. Band. Eu estou muito feliz e vou dizer, Eu não que quero que a nossa história pare aqui. Afinal de contas, eu já disse a vocês que vocês são resposta de Deus. Nós somos uma das Amém, outras graças. resposta de oração. Amém. Sempre. Amém. Então, meu muito obrigada, cada um. Quero que vocês se despeçam. A gente ainda tem um tempinho. Você, Vânia, muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a casa, a Band Bahia, a Band Recôncavo, a Lu Magalhães, a toda essa assistência que eu tive aqui nessa casa. Eu nunca que imaginei hoje, Vânia do Marisco hoje está numa emissora, conheceu a emissora. Não é que eu não imaginei, eu sempre sabia que eu ia chegar onde eu queria, porque como você falou, o Brasil é pequeno. Mas, assim, as coisas acontecem assim, não é no momento da gente, é no momento de Deus. E, assim, não estava nos meus projetos, mas Deus permitiu. E eu, para quem está me assistindo, eu tenho algumas palavras que eu levo para a minha história, para a minha vida, que é fé. E quando a gente tem fé, a gente pode sonhar. Quando a gente sonha, a gente vai criar algo, seja até, como eu falo sempre, se você só sabe limpar uma casa, vai montar uma empresa de faxina, fazer alguma coisa, você vai empreender nessa área, não importa. E depois que você cria, você vai poder realizar seu sonho, que todo mundo nasce com sonho e quer realizar ele. E aí vem o quê? Eu quero chegar ao sucesso. O sucesso tem que ter esse espaço. Uau! Elza Brito! Eu quero agradecer você, Lu, pela sua simplicidade, pelo seu riso largo, espontâneo. Quero agradecer os meninos aqui da Band, são maravilhosos. Quero agradecer a Rede Band, a Band Recôncavo de Santo Antônio de Jesus. Agradecer aos moradores de Valença, que são tops. Os agentes de endemias de Valença, os agentes comunitários, que são a equipe guerreira, que corre atrás, está todo dia nas suas casas, né? O pessoal do Instagram,
os amigos, as colegas de trabalho, o pai, a mãe, a tia, o sobrinho. E eu compartilhei minha experiência com vocês. Desculpa se eu chorei, mas eu chorei porque eu sou assim, emotiva demais. E agradeço muito aquele que mandou aquelas mensagens carinhosas que ontem me fez chorar, ontem à tarde no meu estúdio. Muito obrigada, minhas irmãs, minha mãe e o meu filho. Demais, marido, sogra, sogro, obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Lindas, obrigada! Hoje nós ouvimos histórias reais, histórias de mulheres que entenderam que coragem não é, nunca foi, a ausência de medo, mas que coragem é você seguir apesar do medo. Que esse programa inspire outras mulheres a acreditarem cada vez mais em si mesmas, nos seus sonhos e na força que existe dentro delas. Porque toda mulher que decide não desistir, ela já começou a vencer. Que Deus nos abençoe e até nosso próximo programa. Beijo, beijo! Uhul!